Glória a Deus por esse momento que Ele nos concede estarmos aqui para ouvirmos a Sua palavra. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você. Deixe uma mensagem no seu coração que está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 8 e no versículo 8. Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Glória a Deus por essa palavra. Aqui esse capítulo 8 do livro dessas cartas aos Hebreus vem nos falando sobre um sacerdote que foi constituído para oferecer dons e sacrifícios e servindo como exemplo ali que Moisés divinamente foi avisado para que quando ele estava para terminar o tabernáculo, ele recebeu de Deus, foi divinamente ali avisado para fazer tudo conforme o modelo que ele tinha recebido no monte, conforme Deus havia lhe mostrado. E aqui esses versículos, continuando o complemento dessa mensagem, nos diz que, porque repreendendo, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Então, Jesus está aí trazendo um novo concerto para nós. Não segundo o concerto que fiz com os seus pais nos dias que eu os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito. Não permaneceram naquele meu concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. O que sucedeu com aquele povo? Deus virou as costas para aquele povo no deserto, pereceram. Deus fez uma promessa e aquela promessa não cumpriu. Deus falou com eles: saiam do Egito, vão para a terra de Canaã, que eu vos darei como promessa. Mas aquele povo não recebeu a promessa por causa da desobediência e dureza do coração. Não segundo Deus, aqui Jesus falando, não segundo o concerto que fiz com seus pais nos dias em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei. Então nós precisamos, com essa palavra, trazer para nós conserto, para que o Senhor não faça conosco conforme fez com aquele povo. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Glória a Deus, olha a promessa do Senhor para nós, irmãos. Deus está aí com a mão estendida para abençoar. Deus está com desejo de nos abençoar grandemente. Nós precisamos ficar atentos para que não nos aconteça como aquele povo ali no Egito, que não recebeu a promessa. Deus deu uma promessa para eles e Deus também retira a promessa. Quando não há obediência, a promessa é retirada. Então nós precisamos estar atentos com essa palavra. Hoje precisamos estar atentos em todas as circunstâncias da palavra de Deus. Porque Deus é misericordioso com nossos pecados, com nossas prevaricações. Ele não se lembra mais quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Que nós possamos aproveitar esse concerto depois daqueles dias. Quantos dias tem se passado, irmãos? Depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no seu entendimento. Que nós possamos abrir nosso coração para que essa lei do Senhor possa entrar no nosso entendimento e o Senhor possa escrever no nosso coração. Hoje estamos vendo tanta desobediência. O Senhor está aqui, jurou para aquele povo do Egito que eles entrariam na terra de Canaã. Deus falou: saiam do Egito e vão. Depois Deus deixou todos perecerem no caminho, só entrou 2.
Só 2 que entraram por causa da desobediência. Então, assim, nós possamos estar atentos hoje, levar no altar do Senhor aquilo que é limpo, aquilo que é puro, a ceia do Senhor, por exemplo. Pega um pão da padaria, uma caixinha de suco, faz a ceia do Senhor, profanando o altar do Senhor. Deus não tem se agradado. Deus não se atentou, olha, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Será que o Senhor está tentando para o jeito que estão fazendo? A palavra de Deus fala que levaram pão imundo no altar do Senhor, não trazer pão imundo no meu altar. Estão profanando a palavra de Deus. Vou ler um versículo aqui. No mesmo livro aqui de Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, de que para nada aproveitam aos que a eles se entregam. Aqui nesse capítulo vem exortando a permanecer na caridade, não esquecer da hospitalidade, muitas palavras de ensinamento, porque o Senhor não desamparará aquele que por essas coisas vão seguindo. Nesse versículo 9, falou, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e falou, esse é o meu corpo. O pão era asmo, era puro, não tinha fermento, que é partido por vós. Do mesmo modo, ele tomou o vinho, o cálice, era da própria uva que ele tinha mandado os discípulos preparar. Eles falaram aos discípulos, vai, preparem. Os discípulos prepararam, fizeram com as próprias mãos. O pão não tinha fermento, o vinho não tinha mistura. Então eles prepararam com as próprias mãos. Jesus disse, preparai. E ele tomou e disse, este é o meu corpo, este é o meu cálice, e esse cálice é o meu sangue. O pão é o meu corpo, o cálice é o meu sangue. Comei e bebei dele em memória de mim. E aqui Paulo falou, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Então, tem feito as coisas do Senhor com estranheza, não conforme a palavra de Deus mandou. Como podem pegar um pão imundo e colocar no altar do Senhor, ir na padaria e pegar e falar que é o corpo de Cristo? Deus disse que era asmo, Deus mandou preparar. Onde está aquele que pode preparar? Onde está o pastor que pode preparar? E amassar as uvas, o corpo do Senhor foi dilacerado. Amassar as uvas, fazer o suco da uva pura, e oferecer sacrifício ao altar do Senhor, lembrando da morte dele até que ele venha. Então, cuidado para que não profane o altar do Senhor. É assim que tem sucedido em muitos lugares, a ceia do Senhor. Não é assim que Deus tem chamado, não vos deixeis levar em redor. Olha aqui a preocupação dessa palavra, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração que se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitam os que eles se entregam. Então, a palavra de Deus precisa ser estudada, precisa ter reverência para não profanarmos o altar do Senhor. Então, que o Senhor estabeleça conosco um novo concerto, um concerto de paz, um concerto de vitória, que nos recompense pela obediência da palavra dele, não aquele que profana o altar do Senhor, para que não suceda como aquele povo do Egito, o Senhor rejeite, tenha uma promessa e perca no caminho. Então é tempo de levantarmos com obediências à palavra do Senhor, deixar a desobediência de lado, a profanação do altar do Senhor. Aqueles que fazem parte também acaba ajudando a profanar o altar do Senhor. Que ali no Egito, aquele povo que estava na desobediência profanou o nome de Deus e fez tudo cair por terra e perderam suas vidas no deserto. Era para chegar rápido na terra de Canaã, levaram 40 anos. E o Senhor ali foi sustentando aquele povo, foi sustentando
e não os deixou entrar naquela terra, não cumpriu a sua promessa. Porque Deus retira essa promessa quando há desobediência. E que nos dias de hoje não seja diferente, que a gente venha perder por desobedecer e profanar o altar do Senhor. É necessário temor à palavra de Deus, é necessário reverência, sem contar que a ceia do Senhor é anual, não é todo mês. Eu não sei de onde tiraram essa ideia de fazer todo mês. A palavra de Deus fala que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Como que podemos todo mês estar ceando? Às vezes é tão difícil no dia da ceia, a gente leva um ano preparando, meu Deus, tenha misericórdia, em jejum, em busca ao Senhor, em oração, se preparando, relembrar daquele dia, tem que estar se preparando. Agora todo mês faz, vai ficar naquela coisa corriqueira, rotineira, vão fazendo mal feito. As pessoas bebem o cálice e comem o pão sem sentimento algum. Às vezes de dia foi lá, maltratou a esposa, entristeceu a esposa, de noite está lá ceando. Então as coisas de Deus precisam ser feitas com reverência. Às vezes de dia falou tanto palavrão, tanta coisa errada que fez, de noite está lá ceando, toma sem sentimento algum. A palavra fala, aquele que come e bebe indignamente compra a própria condenação. É sério. As coisas de Deus precisam ser feitas com reverência. As coisas de Deus precisam ser feitas com mais amor e sinceridade. Dá trabalho. O número de pessoas é grande. Para Deus não tem trabalho não, irmãos. Tudo que a gente fizer para o Senhor, a gente tem que bater no peito e falar que somos inúteis. Tem essa palavra, fiz tudo conforme tinha que ser feito, eu sou um servo inútil. Então, precisamos fazer para Deus com todo o amor no nosso coração, porque assim o Senhor se agrada e nós possamos receber essa promessa que aqui está escrito, ó, que nós acabamos de ler. E de falar sobre essa promessa que Ele tem para nós, que Ele trará um novo concerto com nós e nos dará recompensa, aquele que obedecer. Mas se não obedecermos, nós simplesmente fazemos parte daqueles que profanam o altar do Senhor e vamos ficar de fora do reino. Que nós deixemos essa palavra se cumprir em nós, que nós possamos obedecer conforme a palavra de Deus fala. Vamos unidos, cada um rejeita aquilo que está errado fora da palavra de Deus. A Páscoa ela era celebrada de ano em ano, daquela retirada do povo do Egito ali, em simbologia daquele tempo amargo que eles passaram no Egito. Então, e tudo a gente se comemora ano em ano, comemora o aniversário ano em ano. Quando morre alguém, comemora ano em ano, a gente relembra de ano em ano. Tudo é ano em ano. Então não é mês a mês. As coisas de Deus precisam ser feitas com sinceridade. Às vezes pode dizer, porque precisa ser mês em mês para poder a gente esquecer, mas está fazendo as coisas de Deus com profanação, com imundície. Deus está irado com essas coisas, Deus não tem se agradado dessas coisas, Deus não tem se agradado dessas coisas. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. É bom que o coração se fortifique com graça e faça as coisas de Deus com sinceridade. Então vamos estar atentos à palavra de Deus. Leia lá as mensagens que falam sobre a ceia, como que procedeu a ceia. Paulo ensinou esperar um pelos outros. Cada um espera um pelos outros. Ele trouxe a organização porque tinha irmãos tomando com desordem. Vamos fazer o passo a passo certinho como está lá. A palavra de Deus é essa. Não vamos fazer diferente, achar que nós podemos fazer diferente do que está lá, não. Vamos fazer conforme está lá. Então que essa mensagem esteja no teu coração e medita na palavra de Deus. Que assim o Senhor Jesus te abençoe e que nós possamos juntos receber essa promessa do Senhor. Amém.